Eu confesso que eu não sabia o que eu ia trazer nesse vídeo. Até ontem eu lembrar de uma célula que os meus discípulos começaram a fazer tantas perguntas bíblicas e eu respondendo, comecei até a desviar do assunto da célula. E aí eu pensei lá na hora, eu tenho que fazer uma célula só de respostas bíblicas para vocês entenderem coisas básicas do Evangelho. Por que eu não faço isso nesse vídeo então? Seja bem-vindo para o mais novo quadro do canal aqui, respondendo perguntas bíblicas. Eu abri ontem uma caixinha de perguntas lá no Instagram, justamente para esse intuito de fazer esse vídeo aqui, e eu vou responder 3 perguntas que eu achei bem interessantes. Primeira, como não sentir nervosismo e ter mais coragem para pregar pela primeira vez? Beleza, isso é muito comum, eu já passei por isso, no início, principalmente, e existem alguns versículos que principalmente falam sobre isso. Rápida introdução aqui. Cara, antes de tudo, a vergonha está em você, mas a ousadia e a coragem está em Deus. 1 Timóteo 1,7 vai dizer que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio. Então, primeiro de tudo, Deus não nos deu esse espírito de covardia, Ele não nos deu esse medo está em nós, na nossa carne. E eu preciso falar uma coisa para você, o Evangelho é um convite à morte da carne. Então, Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a própria vida, por minha causa, a encontrará. Como assim perder a própria vida, achará a própria vida? É porque aqueles que vivem para si, perderam a vida já. Mas aqueles que perdem a sua vida para encontrar a vida em Cristo, esses sim acharam a verdadeira vida. Tá com medo de pregar o Evangelho? Jesus mandou você pregar o Evangelho. Isso já é mais que suficiente para você ir lá e pregar o Evangelho e perder a vergonha. É óbvio que vergonha é normal no início. Até pela pergunta aqui, pela primeira vez. Então, normal. Não precisa se sentir envergonhado por ter vergonha. Eu lembro quando eu era mais novo, a apresentação de escola, eu tremia muito, era muito nervoso, sempre tinha uma cola gigante, enorme, e hoje eu consigo pregar com facilidade, eu consigo falar em público com facilidade. Isso foi um processo gradual, que eu fui crescendo, fui amadurecendo e fui melhorando porque eu fui praticando também. Então pratique. Dica que eu dou, principalmente para apresentar pela primeira vez. Fala com o espelho, fala com as paredes, fala com a sua família, acha pessoas que você tem confiança, que você se sente bem ali e começa a praticar. A prática vai levar à perfeição nesse sentido. Só que também entenda que não é você que faz. É óbvio que a gente tem que ter a atitude de fazer, mas é Deus que faz através de nós. Deus nos capacita. O 2 Coríntios 1,21 vai dizer, é Deus que nos capacita e a vocês a permanecermos firmes em Cristo. Ele que nos ungiu. Então, se é Deus que nos capacita, e o convite que Jesus nos dá é que a gente pregue o Evangelho, o que você está esperando? É óbvio que no início vai ser mais difícil, mas com a prática você vai ficar muito mais tranquilo com isso. Sempre tenha isso em mente, é Deus que faz, você só transmite as palavras e você tem a responsabilidade de cuidar dessas pessoas. Você só precisa falar, não tem muito para onde fugir. É Deus que nos capacita e é Deus que age neles também. No mais, pregue, não deixe de pregar por medo. Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. É interessante porque Jesus fala, foi-me dada toda a autoridade, por isso vão e façam discípulos. Então a autoridade que nos foi dada primeiramente a Jesus. Ele tem toda a autoridade e nós somos apenas embaixadores do seu Evangelho. Segunda pergunta. Eu esqueci o verso que fala que Deus ajuda quem cedo madruga. Vamos começar por este. Cedo madruga. Vamos lá. Existem muitos provérbios no mundo que a gente às vezes pensa que está escrito na Bíblia e não tá. Diga-me com quem tu andas que eu digo com quem tu és. Isso não tá na Bíblia, isso não tá em nenhum lugar da Bíblia. O que fala sobre Deus ajuda quem cedo madruga? Novamente não está na Bíblia. Mas existem alguns versículos que enfatizam a veracidade desse provérbio mundano. Provérbios 10,4, por exemplo, vai dizer, as mãos preguiçosas empobrecem o homem, mas as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Basicamente, o preguiçoso fica pobre e o diligente, o cara que é proativo, o cara que gosta de trabalhar, que quer correr atrás, ele fica rico. O trabalho é recompensa. Então, de qualquer forma, esse ditado, ele é verídico não por Deus ajudar somente quem cedo madruga, mas ele é verídico porque é um princípio bíblico que diz que aquele que trabalha, que corre atrás, ele vai enriquecer. É normal, é algo natural. Outro provérbio de Salomão vai dizer em Provérbio 19,15 que a preguiça leva ao sono profundo e o indolente passa fome. A pessoa vai passar fome
por ser preguiçosa. Existem algumas passagens que Jesus fala, né, para os seus discípulos que o trabalhador é digno do seu salário, e é óbvio que, no contexto, Jesus está falando sobre os trabalhadores do reino. São pessoas que são realmente pregadores, que ensinam e vivem somente disso. E no contexto, Deus diz, o trabalhador é digno do seu salário. O apóstolo Paulo depois vai falar sobre isso, né? Sobre os presbíteros. Mas a gente pode aplicar essa frase a um contexto de trabalho mundano, de outros trabalhos. Então vamos lá. Se o trabalhador é digno do seu salário, quanto mais eu trabalho, teoricamente mais o salário aumenta, a não ser que eu esteja trabalhando de forma não tão inteligente. O trabalhador que trabalha de forma honesta, que trabalha de forma correta, e que ganha o seu dinheiro trabalhando, ele é digno do salário que ele vai receber no início do mês ali. Mas aquele cara que não trabalhou, logo, não é digno de receber nenhum salário. Pelo contrário, ele é digno de receber nada. Ele não fez nada. É um ditado mundano que faz sentido aos olhos da Bíblia, principalmente por princípios. Mas ele não é da Bíblia. Não é um versículo, viu? Por favor. E quando você ouvir um ditado mundano novamente, dá uma checada na Bíblia, porque existem muitos que a gente pensa que é na Bíblia e não é. Última pergunta. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Eu não sei nem quem foi que fez essa pergunta, né, Arthur? Tem muita gente que não sabe o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, aí pergunta, Vitor, será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? Será que eu perdi a minha salvação? Será que eu vou pro céu? Meu Deus, socorro! Calma. Mateus 12:31 vai dizer, por esse motivo eu digo a vocês, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na que há de vir. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? João 16:8 vai dizer que quando ele vier, o Espírito Santo nos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Então o papel do Espírito Santo é um agente formador de caráter que convence o homem do pecado que ele cometeu. Logo, todo aquele que negar esse convencimento, disser não ao Espírito Santo, é impossível dessa pessoa se converter. Porque se é o Espírito Santo que converte os corações, e essa pessoa escolheu não se converter ao Espírito Santo, logo, o Espírito Santo não pode fazer mais nada. Dito isso, a blasfêmia contra o Espírito Santo, o insulto contra o Espírito Santo, não vem apenas de meras palavras que você xingou o Espírito Santo, mas é um esforço consciente de evitar a obra do Espírito Santo nas nossas vidas. É você não querer, é você escolher não querer Deus constantemente e conscientemente. Isso é uma escolha que parte muito do livre-arbítrio. Se Deus nos deu o livre-arbítrio e nós escolhemos não, Deus respeita a decisão de cada um. Então, Vitor, eu blasfemei contra o Espírito Santo? Eu perdi a minha salvação? Cara, só de você chegar em mim com medo de ter perdido a salvação, de ter blasfemado contra o Espírito Santo, já é motivo suficiente para eu entender que você não blasfemou. Porque se você está se sentindo culpado, o Espírito Santo já está aí em cima de você, fazendo você entender alguma coisa que você fez de errado. E você não está negando isso, graças a Deus. Hebreus 10:29 vai dizer, com mais severo castigo julgam vocês. Merece aquele que pisou aos pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. Aquele que um dia foi santificado pelo Espírito Santo, um dia foi santificado pelo sangue de Cristo, desviou, aceitou agora pisar no Filho de Deus, profanar o sangue da aliança e insultar o Espírito da graça. Então essa pessoa que um dia foi revelada a ele a palavra de Deus e ele escolheu não viver essa palavra, a este sim foi a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas, como eu disse, é um esforço consciente e constante de você negar a obra do Espírito na sua vida. Romanos 1:21, por exemplo, vai falar sobre essas pessoas que escolheram realmente não seguir o caminho de Deus, mesmo depois da palavra ter sido revelada a ele. Vai dizer, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus e nem lhe renderam graças. Então eles já conheceram a Deus e mesmo assim eles escolheram não se render a Deus. Mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo, os sábios tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do corpo entre si. No versículo 32 ele vai dizer, embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Então não só é um acaso, não só é um momento, mas é uma vida inteira você negando novamente. Então, para você chegar nesse nível de consciência de negar o Espírito Santo,
Você tem que andar muito, meu amigo. Você tem que chegar no nível que você disse não pra Deus durante um bom tempo, porque Deus sempre tenta e tenta e retenta. E mesmo assim a pessoa não quis. Então não, provavelmente você não blasfemou contra o Espírito Santo. Bom, muito bom essas perguntas. Fiquei bem contente com essas perguntas. Gostei muito desse quadro. Então talvez venha mais aí pela frente. Se você tem até alguma dúvida, você pode comentar aqui. Colocar aqui nos comentários que talvez no próximo vídeo eu responda para você, beleza? Se ficou alguma dúvida, comenta aqui que eu também responderei. E compartilha para alguém que talvez se interesse sobre esse assunto. Esse negócio de blasfêmia contra o Espírito Santo é famoso pra caramba e muita gente não sabe disso. Valeu, falou, até a próxima.